A paz, queridos, estamos aqui mais uma terça-feira para estarmos conversando um pouco, falando sobre os príncipes dos filisteus. Nós sabemos que cada príncipe, cada cidade dos filisteus representa uma iniquidade e por isso nós estamos estudando sobre isso, para confessarmos, pedirmos perdão por toda obra de iniquidade praticada por nós, pela nação. Sabemos que é um tempo difícil, estamos hoje no primeiro dia de dezembro, mas nós vamos entrar esse mês profetizando a vitória do Senhor, profetizando que Deus vai trazer cura, vai repreender essa nova onda de Covid que está vindo, para que nós tenhamos paz no Senhor. Amém, queridos? Então vamos orar. Pai amado, abençoa, Senhor, esta palavra, Deus, que ela atinja, Senhor, aos corações, nos prepare para guerrear, nos prepare para a guerra. Senhor, é isso que nós queremos, nós dependemos de Ti e queremos que o Senhor guerreie as nossas guerras e nos adestre as mãos para toda a batalha também, nos dando discernimento, Pai, sobre as coisas espirituais. Aleluias. Estamos falando de guerras espirituais. Amém, amados? A nossa guerra não é comum, não é contra carne e sangue, e Deus tem os seus meios de guerrear. Então, a primeira coisa é nós identificarmos que tipo de inimigo nós estamos guerreando. Então, na primeira semana falamos de Asdod, o espírito do Egito, um espírito de idolatria, E na segunda semana falamos de Gaza, um espírito que havia em Sodoma e Gomorra, de prostituição. Hoje nós vamos estar falando de Asquelon. Asquelon era um local de muitas batalhas, de muitas guerras. E quando acontece um pecado, ele dá sequência a novos pecados. Se esse pecado não for redimido, não for remido com o sangue de Jesus, não houver arrependimento e reconciliação, liberação de perdão, isso serve como uma base para novos tipos de pecado ou a repetição do próprio pecado. Então nós vemos na palavra de Deus, lá em Gênesis, se você quiser ver, Gênesis capítulo 4, versículo 8, fala do primeiro homicídio, a primeira vez que houve assassinato, não é? Então foi de Caim para Abel, seu irmão. E lá no versículo 10, quando ele sabe que mata, Deus vai interrogar a ele sobre o seu irmão, Então Deus fala com Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então aqui, amados, nós vemos que a terra ficou debaixo de maldição. A terra onde aconteceu o primeiro homicídio. Então, o assassinato, a morte, todo o sacrifício de sangue, ele vai atrair novos sacrifícios. A terra fica infrutífera. Olha como isso é sério. A terra não prospera, a terra fica infrutífera. E Caim se tornou fugitivo e errante, ou seja, o inimigo passou a persegui-lo sempre e ele ficou sem propósito, ele ficou andando errante na terra, ele ficou sem o seu local. Então isso fala do mundo espiritual. Há uma consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós temos que remir nossas atitudes, nós temos que pedir perdão. Então a primeira coisa é identificar que tipo de inimigo nós estamos enfrentando. E hoje nós estamos denunciando e confrontando em nome de Jesus esse espírito de Asquelon, é um espírito de guerra, e quando tem guerra tem ódio, tem morte, derramamento de sangue,
não é? Desejo de vingança, tantas coisas terríveis. E nós sabemos que existem várias nações sofrendo por conta de guerras. E elas não saem da guerra, estão sempre em guerra, não prosperam e estão sempre sofrendo a consequência das guerras. Vide aí a situação da África com tantas guerras civis, a situação de Irã e Iraque que não saem daquela guerra, a própria faixa de Gaza e tantos outros lugares onde há repetição desta situação. Não é? Então nós temos que entender que o inimigo é cultuado por atitudes de pecado. Assim como o ato sexual ilícito, promiscuidade, gera promiscuidade, porque aqueles locais se tornam locais de prostituição, cultos ao inimigo são feitos ali de forma indireta. Então esse culto indireto é muito importante nós entendermos, porque para o inimigo tanto faz uma pessoa ir lá no satanismo, na umbanda, sei lá onde for o local de invocação, na idolatria, e acender uma vela para aquele demônio, dar a ele alguma coisa, porque ele precisa receber coisas para se fortalecer. Ele precisa receber presentes para se fortalecer. Mas o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E Ele não precisa de nada para Ele ser Deus. Ele é quem nos provê todas as coisas. Amém? Então, que coisa gloriosa servir ao nosso Deus. Mas quando o inimigo recebe culto, através de sacrifícios humanos, através de promiscuidade, através de oferendas, o que acontece? Ele se fortalece naquele local e naquela região. E isso atrai mais e mais demônios para aquele lugar, né? Então, nós temos que entender esse processo e temos que procurar interromper esse processo com nossas orações, o que depender de nós, com atos proféticos, não é? Porque a nossa guerra é espiritual. As guerras travadas na Bíblia são todas muito espirituais. E as estratégias que Deus dava eram loucura para os homens, mas eles iam vencendo por causa das estratégias do Senhor. Então nós estamos entrando esse mês de dezembro. Esse ano foi um ano de muita guerra nas nações no Brasil, não é? Por causa da corrupção, por causa no Brasil, né? Essa questão da corrupção é muito forte, a questão da Covid que veio, a questão do desemprego, do problema que surgiu na educação, na economia, problemas familiares, pessoas ficaram em depressão. Tanta coisa veio sobre nós esse ano, mas nós sabemos que Deus está no controle. Se Deus está permitindo, é porque tem pecado suficiente também para isso acontecer na terra. Mas louvado seja o Senhor, que há uma igreja intercessora. Assim como nós vimos semana passada que pela oração intercessória de Abraão, Deus salvou a família de Ló, não é? Mas ele não pôde salvar aquela cidade, porque não haviam nem 10 justos naquela cidade. Hoje eu creio que para a glória de Deus existem muitos justos nessa nação. Existe um povo íntegro, existe uma igreja que clama. E nós sabemos que Deus vai ouvir a nossa intercessão. Amém, amados? Então, o que acontece? Um local onde tem acontecido sacrifícios humanos, onde tem acontecido assassinatos, ele vai aclamando isso, vai reclamando vidas, não é? Então é o caso das comunidades no Rio de Janeiro, né? Nós somos aqui de Niterói também, e muitas estão nos morros, não é? Mas outras não. Mas nas comunidades tem sido um local, né, de muito assassinato, de muita guerra, muito tiroteio, local de esquartejamento, de coisas tenebrosas, né? Existem locais de desova, coisas tão tenebrosas que não se fazem com animais, muito menos com pessoas, né? Então nós não sabemos de tudo, mas só o que nós sabemos já é suficiente para a gente saber as atrocidades que estão acontecendo com a vida humana, não é? Então o que acontece? Esses locais de comandos, né,
Comando Vermelho e outros lugares, as facções dos traficantes, elas se tornam quartéis generais do inimigo das trevas e se fortalecem pelo pecado. Assim também como a polícia, que muitas vezes aceita suborno, se mistura nisso tudo, não é? Muitos policiais são mortos também. Então, gera todo um clima que não acaba, porque tem muitos demônios sendo invocados e cultuados. Então, esse é um aspecto da morte, né? Aqui no Brasil, onde seja, né, que esteja acontecendo, onde quer que esteja acontecendo, né? Outra ação muito grande que tem acontecido no Brasil, né, e que nós temos que verificar todas essas coisas a nível familiar também, é a questão do aborto, né? Graças a Deus que ainda existe uma igreja, existe gente no Brasil que já entendeu que aborto é assassinato, né? Então o que acontece? O útero é um lugar de vida. O útero é um lugar de receber uma criança, de dar acolhimento, é um lugar de acolhimento. Quando uma criança é abortada, né, assim que ela é concebida, começa a vida. A vida começa na concepção. Ali, o cérebro da criança é a primeira coisa que vai ser trabalhada pelo Senhor, criada pelo Senhor. Então, o assassinato de crianças traz uma maldição muito grande para a terra. É sacrifício de inocentes, sacrifício de crianças. Uma pessoa que já praticou aborto precisa pedir perdão, precisa clamar pelo sangue de Jesus para lavar o seu útero. E muitas vezes, amados, muitas mulheres se tornam estéreis, muitas mulheres têm depois uma série de abortos espontâneos, né? Muitas coisas acontecem, espíritos de depressão entram na vida de mulheres, muitas vezes porque existe segredo quanto a isso. E o pecado não confessado, ele é um problema sério, porque ficamos debaixo de condenação, não é? E nós temos que expor o nosso pecado, nós temos que confessar o nosso pecado. Então, o que acontece, amados? Agora, né, no mundo em que nós vivemos, essa abominação está muito forte do aborto. É como se fosse uma decisão que a mulher pode tomar, ela tem todo o direito de tomar e vai fazendo, né? E existem nações que já quase no fim da gravidez a mulher já pode abortar também. Então as pessoas estão virando, né, monstros, assassinando seus próprios filhos. Isso representa um culto satânico. É um sacrifício de inocentes. E Deus está vendo tudo isso. Deus não está se agradando. Ele é o autor da vida. Só Ele pode gerar vida e só Ele pode tirar. E a palavra do Senhor é bem clara, né? Nós lemos lá em Apocalipse 22 que os assassinos, né, os cães, os assassinos, eles ficarão fora da cidade santa, fora de Jerusalém, não entrarão no céu. Os assassinos, os que praticam a mentira, que amam e praticam a mentira. Então, deixa eu ler aqui para os irmãos Apocalipse 22, versículo 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros. Cães eram os descendentes de Cão, filho de Noé, que pecou gravemente. Os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, né? Então nós vemos que não há lugar para assassino no reino dos céus, amados. E a palavra do Senhor diz que nós temos sempre que nos arrepender. Nesse momento, amados, a conscientização do pecado e o arrependimento é algo assim importante nesta batalha, é vital nessa batalha. Eu te convoco a um tempo de consagração pela nossa nação, um tempo de consagração a nível pessoal, ao nível familiar, para que você veja se há na sua família história de pessoas praticando abortos, pessoas
querem fazer justiça, né, com as suas próprias mãos, pessoas matadoras, fazem parte de grupos de extermínio, ou sei lá o que foi na história da sua família, pelo menos desde a terceira e quarta geração ascendente, seus bisavós, pelo menos, não é? Porque a Bíblia fala que a maldição vai até a terceira e quarta geração. E você hoje tem que estar num posicionamento de quebrar essas maldições através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então, nos arrependermos dessas práticas e dizer: eu estou livre, eu renuncio a essas práticas de aborto. E aí você vai citando, né, uma a uma. Então, nós já entendemos o mecanismo, né? A guerra, ela é algo terrível, ela acaba com vidas. A guerra, ela produz ódio, vingança, né? E um tempo atrás, nos anos 90, muito tempo atrás, né, eu estava estudando com uma das nossas filhas, História Geral. Estamos estudando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu sempre gostei muito de história e estávamos estudando juntas, porque ela iria fazer uma prova. E então, ao estudar a Primeira e a Segunda Guerra, Deus falou poderosamente comigo sobre as maldições vindas dessas guerras. O Senhor falou: olha os países chaves envolvidos nessas guerras. Todos eles sofreram consequências sérias. Se formou uma barreira entre as nações, se formou um ódio entre nações, e isso veio por conta da guerra. E a guerra vem muitas vezes por avareza, por competitividade, coisas assim que acontecem, que vão crescendo, não tem um freio, não é? E vão se tornando, não é, algo tenebroso nas mãos de Satanás. Então Deus foi nos lembrando todas as coisas. Deus foi nos lembrando do holocausto dos judeus. Não é, amados? Como pode isso? Uma atrocidade daquela feita com os judeus. Até hoje existem filmes falando do holocausto. Eu mesmo já fui no museu do holocausto em alguns lugares. E é terrível, amados. É terrível, é terrível. Existem televisões com documentários de pessoas que sobreviveram ao Holocausto, contando o que elas viram, como elas viram seus pais morrendo, né? Como elas viram crianças morrendo, coisa muito terrível. Eu creio mesmo que um principado incorporou ali em Hitler para fazer tudo aquilo e todo o seu exército, não é? E isso trouxe sérias consequências. Mas como Deus ama Israel, o Senhor fez com que rapidamente aquela nação fosse reconstruída. E em 1948 é formado o Estado de Israel. E a partir de então, todas as nações, de todas as nações, começa a ver o retorno dos judeus. E eles voltam para Jerusalém. Hoje Jerusalém, Israel, já há bastante tempo, é um país de primeiro mundo, de alta tecnologia, né, que superou a sua economia, superou tudo que passaram, né, durante o Holocausto, mas existem muitas feridas. Existem muitas feridas. E o Senhor na época falou conosco: eu quero a minha igreja curando as feridas das nações. Eu quero que a minha igreja cure as feridas, porque onde existe ódio, Deus não habita. Então, seja qual for a situação, o que foi que aconteceu, nós precisamos aprender a liberar e perdoar. Perdoar não quer dizer aprovar. Perdoar não quer dizer eu concordo. Perdoar é entregar para Deus. Perdoar é tirar esse peso dos nossos ombros, do nosso coração. Então, pessoas vítimas de guerra são pessoas muito feridas, precisam de muito amor, de muita cura, não é? E Deus, Ele quer salvar todas as pessoas, Ele quer salvar para que ninguém pereça, mas é preciso haver um arrependimento sincero. E um arrependimento sincero envolve a confissão dos pecados, porque a palavra de Deus diz que aquele que encobre as transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Então nós temos que confessar, expor o nosso pecado,
diante de alguém, porque não é só para Deus, não é? Nós temos que ter uma testemunha na terra, e o que ligarmos na terra será ligado no céu. Quando confessamos alguém, nossa vergonha está sendo exposta, nós estamos ligando na terra esse pedido de perdão, e com certeza Deus vai ouvir e vai passar do seu sangue sobre nós. Então, o suco de uvas representa o sangue do Cordeiro. E quando fazemos atos proféticos de remissão, sempre levamos o suco de uvas e declaramos o sangue de Jesus sendo derramado naquela terra. Então, queridos, existem locais que são verdadeiros cultos à morte, tanto no Brasil quanto em outras nações. Locais onde tem havido matança e tem sido renovada a matança. Então isso é algo que nós temos que estar atentos, procurar ir nesses locais e orar, pedir perdão, derramar suco de uvas, e principalmente nas nossas cidades, principalmente nas nossas famílias, principalmente no nosso eu. Nós somos uma cidade fortificada, e desde o início desses estudos que estamos fazendo, temos falado sobre isso. Veja você como uma cidade, veja a sua família como uma nação. Uma família como a de Abraão abençoou a muitas nações na terra. De Abraão veio a nação de Israel. Nossa família, nossa nação pode ser muito abençoada, mas depende de cada pessoa individualmente, né? Então, uma nação é constituída de pessoas. Pessoas íntegras vão gerar uma nação íntegra. Pessoas que odeiam vão gerar uma nação que odeia, e assim por aí. Então nós temos que ver, amados, que o Brasil não seja Asquelon, que a sua cidade não seja um Asquelon, não seja um local de batalha, de morte, de sacrifícios, de sangue derramado, de injustiças sociais. Em nome de Jesus, isso abre o caminho para muitos demônios, não é? E fora do Brasil também, né? Nós vemos, por exemplo, o caso de Machu Picchu, que é lá no Peru, né? Onde naquele local onde existe, né, a imagem lá na pedra esculpida de um índio, esculpida de forma sobrenatural, porque até mesmo, né, as pedras, as rochas tomam, às vezes, né, vão tomando a forma de demônios. Isso nós já vimos, temos estudos sobre isso e temos muitas coisas para mostrar, mas não cabe aqui nesse momento. Mas o Machu Picchu é um local onde cada ano eram exigidos o sacrifício de 1000 virgens. Elas eram precipitadas num abismo muito grande que há lá. 1000 virgens, você pode imaginar isso? Você pode imaginar no mundo espiritual como o diabo se alimentou disso? Por quantos anos? Tanto que entrou na terra, entrou nas rochas e trouxe uma maldição. Sabe, amados, essas energias que falam que tem lá são energias malignas. Existem locais extremamente malignos que nós só podemos ir com olhos espirituais, revestidos da armadura de Deus. Tem locais que nós não devemos ir só para passear descompromissados com tudo, porque, meus amados, é um local de trevas. Então nós temos que entrar já em oração. Então, aquele sacrifício daquelas 1000 virgens, né, foram assim para alimentar muitos demônios, espíritos de morte, né, entraram ali no país. E nós sabemos que no satanismo, na magia negra, Satanás se alimenta desses sacrifícios de virgens, né, porque são consideradas puras, de crianças, de recém-nascidos, são considerados puros. Satanás exige a matança dos inocentes, como Herodes exigiu, não é? Na época de Jesus, como lá o faraó exigiu na época de Moisés. Então, amados, isso são principados que querem o assassinato de bebês. Então, quando isso é feito, amados,
pelos próprios pais, pelos próprios familiares. Isso é terrível, é terrível. Então, assassinato de virgens, assassinato de nenéns, assassinato de pessoas envolvidas como sacerdotes, pastores, envolvidas, né, na pregação da palavra. Então são coisas assim que o inimigo quer tomar para si. E o maior sacrifício é o de um filho de um rei. O filho de Faraó foi exigido em sacrifício ali. E o Senhor advertiu o Faraó que se Faraó não se arrependesse, ele iria matar todos os primogênitos, inclusive o seu. Deus não queria isso, mas Faraó endureceu o coração e foi preciso acontecer. Então, amados, Jesus foi oferecido a nós, não num sacrifício de morte, mas num sacrifício para nos dar vida eterna. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não existe sacrifício maior do que o sacrifício de um justo como Jesus, o Filho de Deus, que se entregou, como Jesus mesmo falou, ninguém tirou a minha vida, eu me entreguei como sacrifício. E ali na cruz ele ainda fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, amados, o sacrifício de Jesus traz remissão sobre cada tipo de morte. O sacrifício de Jesus nos lava, nos redime de todo o pecado. É o sacrifício maior que um ser humano pôde contemplar, o sacrifício do Filho de Deus. No entanto, ele não ficou morto, ele ressuscitou o terceiro dia. E ele vive e reina à direita de Deus Pai. E ele diz também na sua palavra, lá em Efésios, diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O Senhor nos deu vida eterna. Podemos passar pela morte física, mas sabemos que vamos habitar com Cristo. Basta fechar nossos olhos, num abrir e fechar de olhos já estaremos lá no paraíso com o Senhor. Amém, queridos? No entanto, nós temos, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós temos que observar essas coisas, clamar, entrar na intercessão, remover essa iniquidade das famílias, das nações, entrar na brecha por elas, né? Nos Estados Unidos, que sempre foi um local que sempre deu apoio, né, a Israel, ou que sempre entrou nas batalhas, né, por conta da sua posição na ONU, eles sabem o que é guerra. Existem em Washington vários cemitérios que se tornam locais de visitação, né? Há assim, tipo, meio que uma idolatria por causa da honra que eles fazem aos mortos pela guerra, os soldados mortos pela guerra. E nós fomos um desses cemitérios e foi tão terrível, porque nós vimos assim montanhas e montanhas verdinhas, campos e campos, com lápides branquinhas, parecia um monte de dominózinhos a perder de vista. E você chegava perto e via lá a idade daquele jovem que havia morrido. 18 anos, 19, 20, 22, mortos pelas guerras. A guerra é algo terrível, traz consequências. Nós vemos que nos Estados Unidos é muito comum essa questão, né, de neuróticos de guerra, de pessoas que entram nos supermercados, matam todo mundo, entram nas escolas, matam todo mundo. E nós sabemos que a guerra deixa consequências sérias, mutila as pessoas, mutila o coração, mutila as famílias, né? Então são coisas tenebrosas e nós temos que orar pela paz da nossa cidade, porque na paz da nossa cidade nós teremos paz. Nos Estados Unidos também houve o assassinato de vários presidentes americanos e uma após a outra parece que fortalecendo esse espírito. Então é algo tenebroso.
né? Algo que nós temos que estar clamando, porque existe uma repetição. E aqui no Brasil, esse ano, esses últimos anos têm sido um ano de guerra contra a corrupção, guerra contra toda ideologia de gênero, guerra contra todo homossexualismo, contra todo espírito de aborto. Temos guerreado, amados, mas nós não estamos guerreando com o nosso corpo, nós estamos guerreando pelo espírito. Cuidado com aqueles, não é, que incitam as pessoas aos revanches, à confusão, a ir para a rua, a virar a mesa, a matar, para implantar a sua vontade. E a essas pessoas que se dizem, muitas vezes, não é, pacíficas, são as pessoas que têm como lema fazer qualquer coisa, até mesmo matar, para implantar o governo vigente. O governo que eles querem, tirar o governo vigente e implantar o governo que eles querem. Então, amados, nunca o Senhor ensinou isso na sua palavra. O Senhor sempre falou que a nossa guerra é espiritual. Assim Ele dava vitórias. Todas as batalhas do Senhor foram vencidas contra os inimigos de Deus. E teve inimigo. O povo de Deus foi perseguido. Os amonitas, né, ficaram no pé lá de Josafá e foram consumidos no vale de Josafá. Eles mesmos degladiaram um contra os outros, né? E os filisteus, quantas vezes eles foram dizimados pelo exército de Israel, pelo povo de Deus. Primeiramente lá, né, vemos Sansão também, depois Davi. E foram tantas guerras contra os filisteus que se levantavam contra o povo de Deus, e de forma sobrenatural o Senhor vencia. De uma força sobrenatural o Senhor revestia Davi nas suas batalhas, e ele ia vencendo os inimigos. A batalha de Jericó é uma batalha, né, extremamente espiritual. Jericó era uma cidade portal, uma cidade chave. Se eles conquistassem Jericó, eles conquistavam todas as outras cidades. E o que acontece? Jericó representava, os muros de Jericó representavam locais de profundo satanismo, idolatria e prostituição. E então o que acontece? Eles derrubam as muralhas. Isso é muito profético, porque eles vão na cabeça do principado e aí eles conseguem entrar naquela cidade. E dali eles conquistam todas as outras cidades. Então, meus amados, as guerras do Senhor eram estratégicas. Rodear uma cidade 7 vezes, gritar e ver a muralha cair, nunca aconteceu. Só com o povo de Deus. Fazer a batalha como Gideão, que achou que tinha que levar 30 mil pessoas, 25 mil pessoas, Deus falou para ele só 300. E com 300 homens ele venceu a batalha de uma forma surpreendente. Venceu porque o povo levou um susto. Ficou com medo daquelas tochas, das buzinas, e se tornaram presas fáceis para Gideão, porque estavam amedrontados. Deus tem os seus caminhos, não é? Estava lá Josué guerreando também, e ele pediu para o dia aumentar, que não se pusesse o sol, porque ele tinha que derrotar todos os inimigos aquele dia. E Deus fez com que o dia durasse mais tempo, para que ele pudesse finalizar. Então, amados, esse é o nosso Deus. Ele guerreia as nossas guerras, mas não é pela nossa força. As nossas guerras são espirituais. Jesus venceu o inimigo, não na força. Não houve espada na sua mão, mas ele venceu o inimigo com o perdão. Ele venceu com a palavra e ele alcançou essa vitória para nós. Então, amados, que vocês tomem esse tempo de fim de ano. Hoje estamos no 1º dia de dezembro, que você se consagre ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor entre e guerreie nossas guerras, porque a batalha pertence ao Senhor.
Um dos nomes do Senhor na Bíblia é o Senhor dos Exércitos. Então Ele guerreia por nós e Ele há de nos dar a vitória se tão somente permanecermos fiéis a Ele e não pegarmos as mesmas armas do inimigo para lutar. Se permanecermos fiéis, o Senhor é fiel e Ele vai nos dar vitória. Vamos vencer o principado das guerras. Vamos vencer o príncipe de Asquelon, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, amém? Vamos orar juntos. Pai amado, neste momento nós clamamos, Pai, pelas famílias, pela nossa terra, pelo Brasil, e nós te pedimos, Senhor, faz cessar toda guerra de interesses políticos, toda guerra, Senhor, de morte, através dessa praga do Covid. Tenha misericórdia de nós. Livra-nos desta guerra de alma, da intimidação, do medo, da depressão. Pai, vai visitando cada lar. Que seja um tempo de nós segurarmos na mão do Senhor e caminhar, sabendo que Ele é bom, que Ele guerreia as nossas guerras, que Ele sempre está ao nosso lado. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque podemos contar contigo. Fica do nosso lado, Jesus. A ti toda a honra, toda a glória. Príncipe de Deus, envia mesmo os teus anjos para pelejar pela nossa nação. Guarda-nos, Pai, que nós possamos entrar o novo ano com esperança no nosso coração de dias melhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe.